Olá amigos, que alegria estarmos juntos novamente, conversando sobre a doutrina espírita, pelo Grupo Aulas da Vida, do Centro Espírita Amor e Caridade, na cidade de Bauru. Lembrando que as palestras do Grupo Aulas da Vida são também transmitidas pela TV Chico Xavier, a Sintonia do Bem, na cidade de Campina Grande. Comemoramos no último dia 8 de março o Dia Internacional das Mulheres. Por isso, neste mês, o Grupo Aulas da Vida homenageia a todas as mulheres. E o nosso tema de hoje, dentro dessa homenagem, é Notáveis Mulheres Espíritas Brasileiras. Não podemos iniciar nossa conversa de hoje falando sobre as notáveis mulheres espíritas brasileiras sem nos reportarmos à época de Jesus. Então, há 20 séculos, com exceção das patrícias do Império, as mulheres do povo muito sofriam, com preconceito, com as injustiças, com a degradação, isso quando não eram levadas a leilão em praça pública. Tocadas, porém, pelo verbo renovador do Divino Mestre, ninguém respondeu com tanta lealdade e veemência aos apelos celestiais do que as mulheres. Então, nós temos muitos exemplos no Evangelho de mulheres notáveis que responderam ao apelo do Cristo. Temos Madalena com o seu mais alto grau de testemunho de renovação moral. Temos Joana de Cusa com a sua fidelidade, com seu equilíbrio doméstico. Temos Dorcas com a sua grande assistência aos mais necessitados. Temos Febe, a mensageira da Epístola dos Romanos, a Epístola de Paulo aos Romanos. Lídia, primeira mulher a transformar a sua casa num templo de santuário do Evangelho nascente. Lloyd e Eunice, parentes de Timóteo, grande exemplo de fé viva e operante. E Maria, a mãe abnegada do Cristo. Em Mateus, Jesus disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. E foi o que elas fizeram. E as nossas notáveis espíritas brasileiras também foram pregar o Evangelho a toda criatura, através do trabalho, através do esforço, através da divulgação da doutrina espírita. Temos várias notáveis mulheres espíritas brasileiras. Selecionamos algumas para mostrar aqui hoje a importância de cada uma delas. Diferentemente do que eu costumo fazer, hoje eu vou ter que ler para vocês, com medo de errar, de cometer alguma injustiça, de esquecer algum detalhe importante da vida dessas notáveis mulheres. Vamos começar então com Aparecida Conceição Ferreira, Dona Cida carinhosamente chamada. Dona Cida nasceu em Igarapava em 19 de maio de 1917. Casou-se aos 17 anos e foi mãe de 5 filhos. Trabalhou muito ao lado de Chico Xavier, mas se projetou nacionalmente com a fundação do Hospital do Fogo Selvagem. Dona Cida começou este trabalho em 1957, quando começou então a trabalhar como enfermeira no isolamento da Santa Casa de Uberaba. Então, nesse isolamento, ela cuidava justamente de pessoas com a doença do fogo selvagem. Era em torno de 12 enfermos nessa época. Como o tratamento dessa doença era longo e era custoso para o hospital, simplesmente resolveram acabar com esse tratamento e iriam mandar todos os enfermos embora de volta para suas casas. Aqueles que tinham, E Dona Cida, então, não pensou 2 vezes, levou todos os doentes para sua casa. Mas a Dona Cida era uma mulher simples, pobre, que sempre lutou pela vida, pelo sustento de sua família, de seus filhos, sempre trabalhou muito. Ela não tinha condições de manter todas essas pessoas e ainda o tratamento dessas pessoas. Então ela começou a pedir esmolas nas ruas aos seus doentes, e também recorreu aos meios de comunicação. E sempre pôde contar com o auxílio abnegado de Chico Xavier.
Então, juntando todos esses auxílios, ela conseguiu erguer o grande complexo hospitalar destinado ao tratamento da doença fogo selvagem. Fundou também o Centro Espírita Deus e Caridade, onde Chico comparecia para transmitir passes e receber mensagens psicografadas. Outra notável espírita brasileira, Benedita Fernandes. Nasceu em 27 de junho de 1883, 27 de junho de 1883, em Campos Novos de Cunha, né, cidade do estado de São Paulo. E desencarnou em Araçatuba, aqui pertinho também, né, aos 9 de outubro de 1947. Portadora de obsessão, Benedita perdeu o contato com a família e ficou perambulando nas ruas, só que ela estava causando transtornos, né, perambulando nas ruas. Então ela foi recolhida à cadeia pública de Penápolis. Ali, um carcereiro ofereceu auxílio a Benedita através de passes, e ela realmente foi recobrando a consciência e foi ficando melhor. Então, quando ela saiu da cadeia pública, ela foi para a cidade de Araçatuba. E como gratidão pelo benefício recebido, juntamente com outras lavadeiras, que ela era uma lavadeira, né, ela começou a erguer casinhas de madeira, no então bairro Dona Ida, hoje conhecido como bairro Santana, lá para os idos de 1927. Benedita transformou-se em pioneira da assistência social espírita na região noroeste do estado de São Paulo, ao fundar a Associação das Senhoras Cristãs, em 1932, em Araçatuba. Como esta obra se originou num sanatório, ela também é uma das pioneiras dos hospitais psiquiátricos espíritas no Brasil. A ação assistencial se desdobrou com a inauguração do prédio próprio em 1933, por exigência dos órgãos governamentais. Essa ação assistencial se desdobrou em duas ações específicas. Então, uma era o atendimento aos doentes mentais, né? E outra às crianças órfãos e carentes. Assim surgiu então a Casa da Criança e o Asilo Dr. Jaime de Oliveira. Benedita Fernandes também mantinha um albergue noturno. Além da obra assistencial, ela atuou como médium, principalmente passista. Tornou-se uma das pioneiras do atual movimento da unificação dos espíritas, quando fundou, em 30 de agosto de 1940, a União Espírita Regional do Noroeste, sendo eleita sua presidente. Nos anos 70 e 80, Divaldo Pereira Franco psicografou várias mensagens de autoria do espírito Benedita Fernandes. Adelaide Augusta Câmara, a Dona Aura Celeste. Ela nasceu em 11 de janeiro de 1874 em Natal, na cidade de Natal, no estado do Rio Grande do Norte. Foi médium, poetisa, conferencista, contista e educadora espírita. Em 1896, graças a militantes do protestantismo, que era a religião que ela professava, chegou então à então capital, Rio de Janeiro, e foi lecionar no Colégio Han Williams. Depois organizou em sua própria casa um curso primário. Aos 24 anos, ela passou a sentir as primeiras manifestações mediúnicas. Através de amigos, então, ela chegou até Adolfo Bezerra de Menezes, que na época era o presidente da Federação Espírita Brasileira. E sob a sua supervisão, né, sob o seu controle, o seu cuidado, ela iniciou sua trajetória no espiritismo como médium psicógrafa do Grupo Ismael. Com a desencarnação de Bezerra de Menezes em 1900, Adelaide então se aproximou de Inácio Bittencourt no Círculo Espírita Caritas. O matrimônio aconteceu em 1906 e com ele e a educação dos filhos, então ela se afastou um pouco da propagação ativa, né, nos centros espíritas. Mas durante esse tempo ela recebeu muitas mensagens psicografadas que foram publicadas no livro Orvalho do Céu e do Além. Só que aqui ela começou a adotar o pseudônimo Aura Celeste. Como poetisa, contista, conferencista, deixou vários livros também de sua própria autoria, né? Não apenas psicografados.
todos assinados com seu pseudônimo. Palavras espíritas, vozes da alma e sentimentais, aspectos da alma, rumo à verdade e luz do alto. Também artigos doutrinários e poesias ficaram ainda nas revistas e nos jornais da época. Em 1920 retomou as suas atividades nos centros espíritas e na divulgação da doutrina espírita e no trabalho mediúnico de cura, com o médico espiritual Dr. Joaquim Murtinho. Ela tinha várias mediunidades, não só a de cura, como audiência, vidência, psicografia, enfim, ela tinha realmente várias modalidades de mediunidade. Era uma médium sem vaidade, sincera e honesta, era o que todos diziam. Em 1927, criou um lar para idosos e para órfãos. Foi alugada uma casa no bairro do Botafogo e instalado então o Asilo Espírita João Evangelista. Ela foi a sua primeira diretora e se dedicou a essa obra até a sua morte. No discurso de instalação, que contou com a presença de Guilom Ribeiro, que era o segundo secretário da Federação Espírita Brasileira, Adelaide afirmou que realizava naquele momento o ideal de toda a sua existência, que era ser mãe dos órfãos. Esse foi o discurso dela, então, nessa instalação, que para ela era a graça do céu e que não trocaria por todo o ouro do mundo nem por toda a grandeza do mundo. Era realmente a sua missão e ela sabia disso. Trabalhou em várias sociedades espíritas no Rio de Janeiro, sempre doando o seu melhor e o melhor à doutrina espírita. Sua vida inteira foi de doação, de sacrifício e dedicação a Jesus e ao seu próximo. O seu trabalho foi tão grande, tão bem realizado, com tanto amor, que encontramos informações desse seu trabalho com a entrada e feiros do mundo espiritual na obra de André Luiz, no livro Obreiros da Vida Eterna, psicografia de Chico Xavier. Desencarnou no dia 24 de outubro de 1944 no Rio de Janeiro, uma serva fiel de Jesus. Anália Franco. Anália Franco nasceu em Resende, no estado de Rio de Janeiro, em 1º de fevereiro de 1853. Aos 16 anos de idade, já era professora primária. À época, em 1871, acabava de ser sancionada a Lei do Ventre Livre, onde os filhos, os nascituros das escravas, eles eram considerados então livres. Mas ali estava acontecendo algo. Eles eram considerados livres, mas já estavam destinados à roda da Santa Casa de Misericórdia. Ou seja, eram tirados de suas mães, colocados ali para a adoção ou para ficarem ali nos orfanatos, na Santa Casa de Misericórdia. E isso deixava Anália Franco muito triste e preocupada. Bom, continuando, Anália Franco, então, ela saiu nessa ocasião, da capital e foi para São Paulo, no interior, tá? Ela saiu da capital e foi para São Paulo, a fim de socorrer, então, as criancinhas carentes. Em um bairro, de São Paulo, do interior do estado de São Paulo, ela conseguiu uma casinha para instalar uma escola primária. Aquela impressionante figura de mulher, ela mendigava para os filhos das escravas, porque ela também não tinha condições de manter tudo sozinha. Então, aquela impressionante figura de mulher que mendigava para filhos de escravas tornou-se um escândalo. Era uma mulher perigosa na opinião de muitos, porque mendigava para os filhos das escravas. Porém, surgiu a seu favor um grupo de abolicionistas e republicanos contra o grande grupo de católicos, escravocratas e monarquistas, auxiliando então ela nesse propósito, nesse trabalho. Fundou em 1898 uma revista própria, intitulada Álbum das Meninas. O artigo de fundo do primeiro número tinha o título As Mães e Educadoras. Então, para as mães e educadoras. Fundou também o Instituto Educacional, que se denominou Associação Feminina Beneficente e Instrutiva, em 1901, em São Paulo,
Em seguida, várias escolas, escolas maternais, escolas elementares, foi uma grande educadora. Anália Franco publicou numerosos folhetos referentes aos cursos ministrados em suas escolas, tratados especiais sobre a infância, auxiliando muito a educação das crianças naquele momento. Ela se preocupava com a educação elementar, mas também se preocupava em transmitir a moral, né, a ética, a moral àquelas crianças. Escreveu diversos livros sobre educação e era uma espírita fervorosa. Em 1911 conseguiu adquirir a Chácara Paraíso, na qual fundou uma colônia regeneradora Dom Romualdo. Ali ela levou então para aquela colônia regeneradora, garotos para trabalharem na lavoura, no hortifruti, para trabalharem a terra, né? Então ela também estava dando esse cuidado com os meninos, né? Que além da educação, esse cuidado do trabalho, dessa instrução também. Então ela procurou não só asilar o desprotegido, mas ela queria também dar-lhe independência, né? Profissionalizando, para que ele pudesse voltar à vida social e que ele pudesse competir, né, nessa sociedade, que ele pudesse ser útil, que ele pudesse se manter. Então não era só pedir, era ensinar ele a trabalhar, né, dar essa condição para que eles conseguissem por eles próprios, né, a sua sobrevivência. A vasta sementeira de Anália Franco constitui-se então em 71 escolas, 2 albergues, uma colônia regeneradora para mulheres, 23 asilos para crianças órfãs, uma banda musical feminina, uma orquestra, um grupo dramático, além de oficinas de chapéus, flores artificiais e vários outros itens, em 24 cidades do interior e da capital paulista. Ela desencarnou no dia 20 de janeiro de 1919 em São Paulo, aos 66 anos de idade, vítima da gripe espanhola. O título Grande Dama da Educação Brasileira foi criado em sua homenagem. Sua obra foi incontestavelmente uma das mais importantes e meritórias da história do Espiritismo. Uma grande educadora, uma notável espírita brasileira. Bom, seguindo então, nós temos Ana Prado. Ana Rebelo Prado nasceu em 1883 em Parintins, Amazonas. Casou-se no dia 9 de junho de 1981 com o cearense Eurípides de Albuquerque Prado. Eurípides sempre se preocupou com as questões da imortalidade da alma, diferente de Ana Prado, mas ele sim, sempre se preocupou. Ele conheceu a doutrina espírita através do livro Céu e Inferno, né, da codificação, e se devotou às atividades espíritas da sua cidade. Conhecendo teoricamente os fenômenos da mesa girante, porque ele ainda não tinha presenciado em nenhum momento, ele não tivera ainda essa oportunidade, mas ele conhecia por teoria, por leitura, né? Quando eles mudaram para Belém do Pará, ele também não encontrou oportunidade, ele não encontrou nenhuma reunião, né, que ele pudesse participar que fosse relacionada às mesas girantes. Então, o que ele fez? Ele começou a reunião em sua própria casa. No começo, Ana era refratária, não queria participar, mas numa tarde de domingo não conseguiu se esquivar ao convite do marido, e então participou dessa reunião. Começaram então a acontecer os fenômenos mediúnicos. Eram estalidos, violentos abalos, depois a tipologia, que eram as pancadas, né, transporte de uma flor do jardim para a mesa, enfim, vários fenômenos, né? As materializações, sim, tudo com Ana Prado. As faculdades mediúnicas de Ana tiveram um rápido desenvolvimento. Do interior do lar, da sua reunião ali com o marido, com outras pessoas ali do seu campo íntimo, alcançaram o domínio público, ultrapassando as fronteiras paraenses para logo mais varar os limites do nosso país e do continente americano.
sendo noticiadas também na França e na Alemanha. Ela sofreu muitas perseguições, muitos preconceitos por causa de sua mediunidade. Foi difamada, foi chamada publicamente de comediante, né? Enfim, e também se sujeitou a provas rudes para mostrar a legitimidade dos fenômenos, né? Ela chegou a ser encarcerada em uma gaiola de ferro durante o transe. Então ela se deixou deixou que realizassem tudo isso com ela em nome da doutrina espírita da mediunidade para provar a legitimidade dos fenômenos, né? E ela tinha várias mediunidades mesmo. Mas tudo foi fartamente documentado em atas e em fotos. Aconteceu algo muito interessante que não é comum, pelo contrário, extremamente raro, tá? Tem-se a notícia de um caso antes dela, apenas, a psicografia cutânea. Então João, que era o seu mentor espiritual, né? Ele psicografou em sua pele João e Deus. E esse fato ele foi publicado na revista Reformador da Federação Espírita Brasileira em 1º de novembro de 1921. Ana Prado, depois de 5 anos de intensa produção mediúnica, ela regressou triunfante à vida espiritual. Ela sofreu um acidente em sua casa com fogo e álcool. Ela se queimou, então ela veio a falecer, né? Em 23 de abril de 1923. Sua morte foi amplamente noticiada nos periódicos espíritas do Brasil e ela tinha apenas 39 anos de idade. Francisco Cândido Xavier se referiu a ela no programa Pinga Fogo da TV Tupi em julho de 1971, como a responsável por fenômenos de materialização dos mais legítimos. E mais de 3 décadas depois de seu desencarne, né, o Chico também psicografa uma interessante mensagem dela com o título Observação Oportuna, publicada no livro Instruções Psicofônicas. Mais uma notável espírita brasileira, Zilda Gama, foi uma das mais importantes médiuns do Brasil. Nasceu em 11 de março de 1878, em Três Ilhas, em Juiz de Fora, Minas Gerais. Desencarnou em 10 de janeiro de 1969, no Rio de Janeiro. Fez seus estudos com a própria mãe. Posteriormente, matriculou-se na Escola Normal de São João del Rei, onde recebeu o diploma de professora primária. Ainda jovem, com apenas 24 anos de idade, ficou órfã dos pais, tendo que assumir a direção da casa, cuidando de 5 irmãos menores e posteriormente de outros 5 sobrinhos órfãos. Então ela tinha aí essa missão com a família importante e difícil também, né? Ainda jovem, Zilda Gama começou a perceber a presença dos espíritos. Recebeu mediunicamente mensagens de seu pai e de sua irmã, já desencarnados, que a aconselhavam e a consolavam nos momentos de maiores dificuldades. Em 1916, os benfeitores espirituais informaram-lhe que passaria a psicografar uma novela, o que a deixou bastante confusa, bastante perplexa. O espírito, então, de Vitor Hugo passou a escrever por seu intermédio. Dentro em pouco, a primeira obra, Na Sombra e na Luz, estava completa. Era o título, Na Sombra e na Luz. Posteriormente, sob a tutela também do espírito Vitor Hugo, vieram os livros Do Calvário ao Infinito, Redenção, Dor Suprema, Almas Crucificadas. Todas essas obras publicadas pela FEB. Zilda Gama foi autora da tese sobre o voto feminino, olha que interessante, no Congresso, e a qual foi aprovada oficialmente. Os livros mediúnicos psicografados por Zilda Gama tiveram o mérito de suavizar muitos corações, né, aliviar muitas dores, estancar muitas lágrimas. Foi a primeira no Brasil a receber tão vasta literatura do mundo espiritual.
Em 1959, após sofrer um derrame cerebral, viveu numa cadeira de rodas, assistida por um sobrinho que lhe fazia companhia. Zilda Gama, alma de escola, dedicou toda sua longa existência ao propósito de difundir no Brasil a consoladora doutrina dos espíritos. E tendo vivido quase até os 91 anos, tornou-se exemplo para todos os que encaram a mediunidade como sacerdócio autêntico e lídimo. Seguindo, nas mulheres notáveis, temos doutora Marlene Nobre. Marlene Rossi Severino Nobre nasceu no interior de São Paulo em 1937 e desencarnou em 5 de janeiro de 2015. Então ainda é aqui do nosso tempo, né? Bem mais próximo de nós. No litoral paulista, que foi o seu desencarne. Ela presidia o grupo espírita Caibar Schutel e integrava a diretoria do Lar do Alvorecer, dando abrigo para mais de 230 crianças. Doutora Marlene Nobre é uma das principais palestrantes conferencistas espíritas do mundo, além de ter se tornado uma das principais escritoras da doutrina espírita. Foi uma das responsáveis pela fundação da AME Brasil, Associação Médico Espírita. Ela era médica, né? Trabalhando arduamente na articulação da sua fundação e com certeza na sua propagação para países como Cuba e Estados Unidos. O seu trabalho incansável a transformou na maior divulgadora em todo o mundo de estudos que tratam da interface entre medicina e espiritismo. Ela era uma médica, estudiosa da doutrina, então ela levava muito essa nas suas palestras, nos seus seminários, seus congressos pelo mundo, ela falava muito sobre essa interface entre o espiritismo e a medicina. Quando Marlene Rossi Severino decidiu estudar em Uberaba, Minas Gerais, por indicação de uma amiga, ela não sabia que ia ter um contato muito próximo com Chico Xavier. Na comunhão espírita cristã, costumava acompanhar Chico nas reuniões da casa. Mais tarde passou ela mesma a escrever livros, entre eles O Passe como Cura Magnética, A Obsessão e Suas Máscaras, A Alma da Matéria, Saúde Integral, O Passe como Cura Magnética, Chico Xavier, Meus Pedaços do Espelho. Então ela teve uma aproximação com Chico Xavier, ela ficou bem íntima de Chico Xavier, né? E foi uma grande propagandista da doutrina espírita, uma grande estudiosa da doutrina espírita. Outra notável espírita brasileira também da nossa época, Sueli Caldas Schubert. Não estamos na obra do mundo para aniquilar o que é imperfeito, mas para completar o que se encontra inacabado. Com esta frase de Emmanuel, Sueli Caldas Schubert iniciava artigo publicado na revista Reformador pela FEB em abril de 1982. Expositora, estudiosa e pesquisadora da doutrina espírita, Sueli Caldas nasceu em 9 de dezembro de 1938 em Carangola, também em Minas Gerais. Dedicou-se desde a juventude às atividades espíritas, especialmente no âmbito da mediunidade e na divulgação do espiritismo. Seus pais e avós, tanto maternos quanto paternos, eram espíritas, então ela dizia que ela tinha nascido realmente num berço espírita, né? A mediunidade surgiu muito cedo em sua vida e ela se dedicou há mais de 60 anos à mediunidade. Dizia, palavras dela, que a mediunidade só lhe trouxera alegrias. Eu nunca tive nenhuma dor, nenhum sofrimento que eu atribuía à mediunidade. Eu não sei viver a minha vida sem o trabalho mediúnico, mas, acima de tudo, está a doutrina. Lucidez de Sueli Caldas, né? Ela nos trouxe na obra O Semeador de Estrelas a biografia de Divaldo Franco e na obra Testemunhos de Chico Xavier presenteou o público com a intimidade e lutas do médium mineiro. Realizou diversas palestras em várias partes do mundo, tendo participado em seminários no Brasil e no exterior.
Foi uma das fundadoras da Sociedade Espírita Joana de Ângeles, em Juiz de Fora. Atuou durante 40 anos na Aliança Municipal Espírita, onde exerceu diversos cargos. Dedicou-se à doutrina com conhecimento, com amor e com seriedade. Autora de dezenas de livros, entre eles Testemunhos de Chico Xavier, Entrevistando Allan Kardec, Dimensões Espirituais do Centro Espírita, Obsessão e Desobsessão, Chico Xavier e Emmanuel, Dores e Glórias, este o seu último, também todos pela febre. Sueli Caldas Schubert desencarnou o ano passado, em 12 de maio de 2021. Outra grande, notável espírita brasileira, Ivone do Amaral Pereira. Ivone Pereira nasceu a 24 de dezembro de 1906 num sítio nos arredores da vila de Santa Teresa, município de Valença, estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio das Flores. Seu nascimento, segundo informações do próprio médico, aconteceu depois de um baile na residência de sua avó materna. Ivone Pereira possuía apenas o grau de instrução primária. A família era pobre, humilde, seu pai não tinha condições de oferecer muito estudo, enfim, a situação era realmente complicada. Mas ela sentia que tinha uma vocação para a literatura e para o magistério, então por isso ela tornou-se uma autodidata. Ela procurou o conhecimento. Estudava sozinha até altas horas da madrugada. Eis o que ela mesma relata a respeito de uma fase da sua infância, de um momento da sua infância. Lia tudo que me chegasse à mão, geralmente leituras aproveitáveis. E assim muito aprendi. Aos 12 anos de idade, escrevia fluentemente sobre literatura e de forma tão rápida que mais tarde, com o conhecimento doutrinário, ela veio a identificar como sendo então já fenômeno de psicografia. Ivone Pereira nasceu em ambiente espírita também. Seu pai se tornou espírita, embora não muito atuante, não muito militante no movimento, mas ele era espírita, bem antes já do seu nascimento. Dele, então, de seu pai, ela recebeu as primeiras lições da doutrina e a prática do espiritismo e do Evangelho de Jesus. Faziam reuniões semanais, de estudo, nos quais todos os filhos se reuniam. A mediunidade apresentou-se em Dona Ivone ainda na infância, conforme relato em o livro Recordações da Mediunidade. Com 1 mês de idade, ia sendo enterrada viva devido ao fenômeno de catalepsia, que é o fenômeno de morte aparente. Dona Ivone sempre teve uma vida difícil, conturbada, foi acusada de roubo em algum momento, de muita luta, trabalho, não conseguiu o casamento, não se casou. Então, foi uma vida realmente de dedicação, o trabalho que ela tinha que realizar naquele momento. Aos 5 anos, ela já via espíritos e com eles também já conversava. Na primeira vez que participou de uma reunião espírita, Ivone Pereira recebeu uma mensagem do espírito que se identificou pelo nome de Roberto de Canalejas, tratando sobre o tema suicídio. A faculdade de desdobramento em Dona Ivone também já se apresentava. A psicografia ela vem surgir mais tarde e com ela Ivone Pereira trabalhou a vida inteira, de 1926 a 1980, como receitista homeopata, assessorada pelos espíritos Bezerra de Menezes, Bittencourt Sampaio, Augusto Silva, Carlos Roberto de Canalejas e outros cujos nomes não foram identificados. Como médium de materialização, produziu diversos fenômenos também. Ivone Pereira sempre seguiu as orientações dos livros básicos da codificação doutrinária, e também os conselhos de seus mentores espirituais. Trabalhou como médium em vários centros, dedicou-se à produção de obras mediúnicas em livros, através de crônicas, de contos, novelas e romances.
Além de reproduzir textos enviados pelos espíritos, Ivone Pereira produzia também de sua própria lavra, ou seja, ela também escrevia de sua própria autoria. Como jornalista, colaborou em vários jornais, leigos e espíritas. Nesta última categoria de jornais espíritas, com o pseudônimo de Frederico Francisco, numa homenagem ao seu amigo espiritual Frederico Francisco Chopin. Assim, ela colaborou em O Clarim, da cidade de Matão, no estado de São Paulo, quando ainda no tempo de Carbaez Schutter, de quem foi grande amiga. Também colaborou com a revista O Reformador, órgão de divulgação da Federação Espírita Brasileira. Ainda em sua juventude, Ivone Pereira recebeu sugestão dos espíritos para se submeter mediunicamente ao espírito Camilo Castelo Branco, que queria dar uma importante mensagem sobre o suicídio e para os suicidas. Segundo a própria Dona Ivone, ela trouxera já com ela como missão essa incumbência de se prestar a esse trabalho antes de reencarnar. Então ela já reencarnou com esse propósito, né? Pois se afinava com o problema dos suicidas, pois em algumas experiências passadas ela também cometeu o suicídio. Seria, portanto, uma forma de resgatar suas faltas. Camilo Castelo Branco escreveu, então, através da psicografia de Dona Ivone, o livro Memórias de um Suicida, em 1926, mas que só foi publicado 30 anos depois, ou seja, em 1956. Atualmente, essa obra é considerada um monumento da bibliografia mediúnica no Brasil. Pode ser considerada um tratado sobre suicídio na visão espírita. Além desse livro, recebeu também Nas Telas do Infinito, dos espíritos Bezerra de Menezes e Camilo Castelo Branco, Amor e Ódio, do espírito Charles, que afirmou ter sido seu pai em vida anterior, A Tragédia de Santa Maria, romance brasileiro do espírito Bezerra de Menezes, Nas Voragens do Pecado, também de Charles, Devassando o Invisível, sobre a assistência do espírito Charles e supervisão de Bezerra de Menezes, Ressurreição e Vida, do espírito Leon Tolstói, entre muitos outros, Ela dizia que para realizar seus trabalhos de psicografia, ela era, pelos seus mentores, levada a muitos lugares. Então ela presenciou muitos lugares da vida espiritual, muitas lembranças. Foi um trabalho primoroso e mediunidade magnífica de Dona Ivone do Amaral Pereira. Enfim, por tudo o que realizou em sua vida de médium espírita, Ivone Amaral Pereira pode ser considerada como uma das maiores médiuns sob todos os aspectos, dotada de valiosas faculdades sempre postas a serviço do bem e dentro do bom senso. Ela era muito estudiosa, muito criteriosa, como Kardec sempre nos diz, solicitou dentro da doutrina espírita, nos ensinou que tudo tem que passar pelo crivo da nossa razão. E assim seguia Ivone do Amaral Pereira. Ela era exigente e ela era desconfiada. Quando o fato se relacionava com o mundo espiritual, ela nunca aceitou nada à primeira vista, sem um exame dentro da lógica, conforme preceitua a doutrina espírita. No dia 9 de março de 1984, às 22 horas aproximadamente, desencarnou Ivone Pereira no Hospital da Lagoa, no Rio de Janeiro, onde havia sido internada poucas horas antes. Bom, meus amigos, aqui estão então algumas notáveis mulheres espíritas, algumas, porque nós temos outras, mas algumas mulheres espíritas aqui eu selecionei para passar a informação, a vida de todas elas. No Livro dos Espíritos, questão 573, Kardec pergunta: em que consiste a missão dos espíritos encarnados? E os espíritos respondem: de auxiliar, de instruir, de melhorar as instituições. Ou seja, cada um tem a sua missão, cada um tem a sua importância. E essas mulheres conseguiram realizar verdadeiramente a missão para o qual vieram, para o qual reencarnaram, além do seu ainda desenvolvimento moral, desenvolvimento intelectual que todos estamos
buscando, elas tinham essa missão especial de propagar a doutrina espírita, propagar o Evangelho de Jesus. Não só com atos, com palavras, com os fenômenos mediúnicos, mas sim com a sua ação mesmo, com as suas obras, muitas obras de assistência meritórias, né, muito auxílio aos necessitados, auxílio da educação, auxílio moral, enfim, são mulheres realmente notáveis do movimento espírita brasileiro, a qual nós agradecemos de todo o nosso coração. Olhamos para todas elas como grandes exemplos para todas nós. Obrigada pela atenção de todos vocês. Fiquem na paz de Jesus.